Olá, estamos de volta com o Conversa com o Zé Márcio. Tenho comigo aqui novamente Manuel Pires, certamente é um dos especialistas mais conhecedor da questão fiscal no Brasil. Tudo bem, Manuel? Muito obrigado por ter aceito nosso convite novamente. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Olá, Zé Márcio, tudo bem comigo? Obrigado pelo convite, é um prazer voltar a falar com você e com todo o seu público. Manuel, muito obrigado por ter aceito realmente. Quer dizer, nesse momento, temos mais uma crise aí na questão fiscal, a questão do IOF, né? Quer dizer, como é que você está avaliando esse processo? Como é que você vê essa questão do aumento do IOF aí, na verdade, a volta do IOF sobre investimentos brasileiros no exterior? Como é que você está vendo esse processo? Assim, o governo surpreendeu todo mundo, né? No ano passado ele fez uma estratégia de tentar cumprir a meta bastante gradual, cortando as despesas aos poucos, tentando aumentar a receita aos poucos. Esse ano ele inverteu completamente a estratégia, surpreendeu a gente, apresentou um contingenciamento que, pela ordem de grandeza, é o que todo mundo acha necessário para cumprir a meta, mas ele fez isso tudo de uma vez só. E a novidade realmente veio com esse aumento de receita, com o aumento do IOF. Tá? Assim, eu queria colocar em perspectiva o que significa esse aumento do IOF. Hoje, 2024, a gente arrecadou 68 bilhões de reais com o IOF. A medida que o Ministério apresentou de aumento do IOF arrecada, em termos anualizados, segundo as contas do governo, 40 bilhões. Então, o IOF vai subir de 0,57% do PIB para 0,90% do PIB. Então, o que aconteceu na prática é que o governo instituiu quase que uma mini CPMF por decreto. É uma coisa muito dura. O IOF é um imposto que, na maior parte dos sistemas tributários envolvidos, ele não existe. Você resolve isso tributando o consumo. A ideia que você vai regular o sistema de crédito com imposto é uma ideia muito ultrapassada. Isso era feito no passado. Hoje em dia você tem mecanismos mais modernos de regulação para estabelecer a regulação do setor financeiro. Então, a tendência deveria ser o IOF acabar, não aumentar. Então, a gente viu com muito receio, né, porque eu acho que o efeito econômico é muito ruim. O IOF sobre empresas, sobre o setor de crédito corporativo já é elevado, o governo está mais que dobrando. O IOF vai ter impactos relevantes sobre o mercado. Você teve todo esse ruído, né, sobre a tributação de fluxo de capitais estrangeiros também, de residentes querendo investir no exterior, também acaba tendo impacto no câmbio. Então, no final das contas, a surpresa fiscal, que deveria ser uma notícia positiva, acabou tendo o efeito reverso. O Ministério não conseguiu gerar o efeito econômico que ele pretendia com esse relatório. Já voltou atrás, já reviu a medida de câmbio sobre investimento de residentes. Muito provavelmente ele vai ser forçado a rever outras medidas. Tá? A impressão que eu tenho é que vai reverter bastante dessas medidas. E aí eu queria fazer 2 pontos adicionais. O primeiro é sobre essa equivalência entre IOF crédito e Selic, que muitas pessoas começaram a interpretar isso como uma medida que poderia substituir o aumento da Selic, mas essa equivalência ela é falsa, porque, na verdade, a Selic ela tem vários mecanismos de transmissão. Ela afeta a taxa de câmbio, afeta a demanda agregada via avaliação de investimento, decisões intertemporais de consumo. Você tem vários canais de transmissão. Quando você substitui um aumento da Selic por um aumento do IOF no crédito, você está concentrando todo esse ajuste que acontece de forma bastante difusa na economia, toda no setor de crédito. Então, você tem uma parte da economia que tem que se ajustar muito fortemente para compensar o efeito da Selic. É completamente assimétrico esse efeito. E o segundo ponto que eu quero chamar a atenção é que, a meu ver, o governo tinha outras medidas para apresentar para elevar a arrecadação que não precisavam passar pelo IOF nessa magnitude. Ele tem em discussão, né, desde o começo do ano está se discutindo resgatar alguns recursos de fundos públicos, fala-se em algo de 10 bilhões de reais, e você tem também a possibilidade de fazer um novo leilão de petróleo, fala-se também em algo da ordem de 20 bilhões. Tá? Então, assim, aparentemente, para esse ano o IOF ia arrecadar 20 bilhões, essas medidas supririam essa necessidade financeira do governo, de modo que me parece que elas foram desnecessárias, realmente. Acho que houve pouca avaliação, pouco debate dentro do governo para tomar a decisão em torno dessas medidas.
Agora, Manuel, até que ponto que esse aumento do IOF sobre investimentos brasileiros no estrangeiro está mais ligado, quer dizer, ao controle da taxa de câmbio do que propriamente a gerar receita para resolver o problema fiscal? Olha, Zé Márcio, a impressão que eu tenho é que o foco era fiscal. Tá? Obviamente que essas coisas estão relacionadas na prática, né? Porque acaba tendo o efeito econômico. Mas a impressão que eu tenho é que eles ficaram surpresos com a reação do mercado, tanto é que rapidamente voltaram atrás. Então, a impressão que eu tenho é que, né, a intenção inicial realmente era fazer uma grande surpresa fiscal e tentar segurar, de alguma forma, o cumprimento da meta de forma antecipada. Tá? E com essas medidas, você acha que o governo vai cumprir a meta de verdade ou vai cumprir o limite inferior? Não, olha, o governo sempre tem trabalhado com o cumprimento do limite inferior, né? Se ele já incorporou o limite inferior no relatório, né? Hoje a meta seria de um orçamento equilibrado, a meta seca, digamos assim, né? Mas você tem duas deduções. Uma é o limite inferior, caso haja frustração de receita, e a outra é o pagamento dos precatórios que estão excepcionalizados da regra, né? Isso dá um déficit de uns 75 bilhões, tá? Então, todo esse esforço que o governo está fazendo é para gerar um déficit ainda de 75 bilhões. No orçamento, você tinha muita receita que não está se confirmando, várias medidas que o governo adotou ao longo dos últimos 2 anos para recuperar a receita, não está apresentando o desempenho que eles estavam esperando. Então, com essa frustração de receita, eles estão se vendo obrigados a adotar outras medidas, né? E, além disso, usar essa banda, esse intervalo inferior aí para acomodar essa frustração. Então, eu achava mais difícil o governo conseguir cumprir a meta no ano passado, que a diferença entre a meta e o que ele tinha pronto era muito maior, né? A necessidade de arrecadação era maior do que é nesse ano. Mas ainda assim o cenário de meta é desafiador. Ele tem que adotar algumas medidas. A despesa obrigatória está crescendo bastante. Então, esse contingenciamento que ele fez, que surpreendeu todo mundo também, fruto do reconhecimento da despesa obrigatória muito maior do que estava sendo orçada. Esse problema aparentemente não tem uma solução desenhada ainda. E, além disso, ele tem que conseguir uma quantidade relevante de receitas. Então, provavelmente a gente vai ver aumento de arrecadação, aumento de distribuição de dividendos do BNDES, que a gente já tinha visto no ano passado. Eles anunciaram essa semana aí o resgate dos fundos públicos, né? Muito provavelmente a gente vai ver algumas outras coisas aí pela frente. O Congresso não tem ajudado muito, é verdade. Se o Ministério da Fazenda tentou reverter a desoneração da folha e o PERSE, a gente está vendo aí a confusão que está gerando. Assim, o PERSE tem dados que são constrangedores para quem faz política pública. Você tem renúncias fiscais grandiosas para empresas que não deveriam estar usufruindo disso. Então, a dificuldade de reverter isso mostra uma economia política muito adversa para fazer esse ajuste fiscal também. Mas, Manuel, como é que é essa questão dos fundos? Acho que, em geral, as pessoas não entendem muito bem como é que funciona esse negócio do resgate dos fundos, como é que esse dinheiro pode ser utilizado para cobrir despesas específicas. Como é que funciona? Tá. Simplificando um pouco o argumento, né? O mundo fiscal ele tem dois universos. Ele tem o universo primário e o universo financeiro. Tá? Então, em alguns momentos no passado, o governo fez alguns aportes em fundos públicos. Então, quando ele faz esses aportes, eles têm um impacto primário de distribuir e repassar esse dinheiro para o fundo público. Tá? Esse fundo fica girando recursos de empréstimo para bancos públicos. Então, por exemplo, você tem o FGO, que presta garantia para determinadas operações de crédito junto ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil usa essas garantias e remunera também o uso dessas garantias. Então, o fundo vai crescendo, vai gerando valores. Você tem outros fundos também que geram recursos, ou opções de garantia, ou financiamentos, fontes de financiamento para o BNDES. Tá? Então, esse fundo ele fica com uma reserva de recursos lá que não está sendo utilizada eventualmente pelo Banco Público. Então, no caso concreto, a gente tem 10 bilhões em vários desses fundos que fazem esse tipo de gestão financeira. Então, como esses fundos geraram recursos, impactos primários, quando esses recursos foram depositados nesses fundos, quando você resgata ele, isso é lido como uma receita porque melhora a posição patrimonial, a posição financeira, posição fiscal do governo. Né? Então, quando o governo deposita o dinheiro, ele sai como um gasto primário.
quando o governo resgata esse dinheiro, ele entra como uma receita primária. Tá? Então, essa é a ideia, resgatar esse dinheiro. O que gerava uma contradição enorme, porque esse dinheiro era um dinheiro para estimular crédito nos bancos públicos. Então, por um lado, você está estimulando crédito, por outro, você está aplicando um aumento de IOF para desestimular o crédito. Então, essa substituição faz muito mais sentido você resgatar o dinheiro dos fundos públicos, que vai ter algum impacto contracionista no mercado de crédito, mas é um impacto muito mais suave do que fazer o que você fez. Certo. Agora, o Manuel, quer dizer, na apresentação do Pilua no ano passado, quer dizer, ou melhor, nesse ano, na verdade, ficou muito claro que o arcabouço fiscal não é sustentável a partir de 2027. Não é? Quer dizer, como é que você vê isso? Quer dizer, quais são as possibilidades aí? Que caminho você acha que são possíveis a partir de 2026? Para 2027, ficou muito claro que a situação se torna inviável pelas projeções que o governo apresentou em abril. Em 26, a gente já deve ter uma situação bastante difícil, tá? Porque o governo está reconhecendo muita despesa obrigatória em 26, e essas despesas obrigatórias crescendo mais do que o limite de despesa permitido pelo arcabouço, que é aquele 70% da receita líquida, o crescimento da receita líquida real, né, limitado a 2,5%, né? Então, o crescimento da despesa obrigatória crescendo acima desse limite que a regra impõe, acaba comprimindo as despesas discricionárias e tornando inviável o orçamento público. É um problema de composição de despesas. O governo não consegue administrar bem essa composição das despesas em função do crescimento das despesas obrigatórias. Isso já vai começar a apertar em 26, isso não estava na projeção do orçamento, mas o governo está reconhecendo muita despesa obrigatória nesse ano. Então, quando ele for refazer esses cálculos, a despesa obrigatória vai crescer mais do que o que estava previsto. Isso já vai comprimir um pouco 26, as despesas discricionárias em 26, num ano eleitoral, que a pressão por gastos é muito alta. A gente não pode esquecer isso. Então, 26 eu acho que já vai ser um ano bastante difícil. A gente pode ter algumas surpresas fiscais negativas por conta desses dois fatores. A eleição, o calendário eleitoral, combinado com já o aperto das regras fiscais. Em 27 fica completamente inviável, porque as despesas discricionárias já se tornam praticamente negativas. Tá? Então a gente vai ter uma revisão das regras fiscais, tal como elas estão dispostas. Eu acho que é importante a gente ter perspectiva desse problema para discutir isso agora. Eu acho que, assim, mais do que discutir a regra fiscal, isso é importante, a regra fiscal dá um norte para como esse problema fiscal vai ser resolvido, a gente tem que mudar a cultura fiscal. Né? Tem situações que são realmente muito problemáticas de cultura fiscal que gera resultados totalmente contraproducentes para uma gestão fiscal eficiente. Vou dar um exemplo. A gente costuma definir muita despesa olhando para o orçamento desse ano para saber se ela cabe na conta desse ano, mas não coloca isso em perspectiva de longo prazo. Né? O governo voltou com a regra do salário mínimo em 23, de reajuste real do salário mínimo, por exemplo. Em dezembro de 24, ele já foi forçado a mudar a regra para tentar conter o crescimento do salário mínimo, porque ele já não estava cabendo no orçamento dele com a regra fiscal que o governo criou. Isso mostra como é que você não consegue ter uma dificuldade enorme de olhar para o orçamento dentro de uma perspectiva de longo prazo. Rapidamente as coisas não fecham. Né? Então, eu acho que a gente tem que... assim como foi feita a LRF lá atrás, você teve uma série de iniciativas que apontavam com um horizonte de reconstrução das instituições fiscais. Eu acho que o debate da regra fiscal tem que vir com esse espírito, a gente reformular um pouco as regras fiscais para tentar entender o que não está dando certo, mas reforçar, fortalecer as instituições que são as responsáveis, em última instância, por aprimorar o conjunto de decisões fiscais que a gente toma. Elas são absolutamente contraproducentes para um cenário de sustentabilidade fiscal. Agora, Manuel, quer dizer, uma grande parte dessa questão está relacionada a gastos obrigatórios, tá certo? Que são regras que foram, de uma forma ou de outra, quer dizer, aprovadas pelo Congresso, tá certo? Quer dizer, na verdade, a gente vai ter que fazer uma reforma geral nesse arcabouço fiscal, que não é sustentável desde quando ele foi apresentado lá em 2023. Você concorda com isso? Concordo. Por isso que eu estou conciliando a discussão, focando em regras, mas também focando nessa questão da cultura fiscal. Não tem regra fiscal que consiga ser cumprida com a forma como a gente lida com os gastos públicos no dia a dia. Então, você tem vinculações que, toda vez que o governo tem algum aumento de arrecadação,
que poderia ser usado para gerar algum aumento de primário, acaba sendo corroído por aumento de gasto automático. Isso é uma grande subversão do processo orçamentário, porque o que a gente espera dos representantes da sociedade é que eles decidam as prioridades do país e não fiquem decidindo aumento de gasto de forma automática, como as nossas regras atualmente estão fazendo. Então, hoje, eu entendo que a gente tem alguns problemas para serem resolvidos, que se a gente avançar, a gente vai conseguir melhorar bastante a situação fiscal do país. Primeiro são essas questões das vinculações, tá? Elas estão gerando uma ineficiência muito grande na gestão fiscal. Tá? 2, previdência. E aí eu desdobro em 2 aspectos. Primeiro é a questão do salário mínimo. Eu acho que deveria ser revisto a forma de correção do salário mínimo. 2, a questão da fila do INSS. A gente tem um problema enorme de gestão de alguns benefícios sociais. A fila não para de aumentar a despeito do esforço do governo de tentar diminuir a fila. O gasto com auxílio-doença, por exemplo, cresceu bastante no último ano e ainda assim a fila não para de aumentar. É estranho isso. Tá? BPC é um outro problema gravíssimo. O crescimento do benefício de prestação continuada é enorme. Tá? Isso tem muito a ver com com essas doenças de transtorno relacionadas a transtorno mental, que explodiu o diagnóstico sobre isso. É óbvio que isso é um objeto de política pública, mas isso está pressionando bastante o BPC. Eu acho que seria oportuno fazer um debate sobre qual a melhor forma, quando a gente ter política pública, de tratar esse problema e tentar tirar um pouco o foco do BPC. E, por fim, os precatórios. Se boa parte do problema que a gente vai ter em 27 é porque os precatórios vão entrar de novo na regra fiscal. A regra que exclui os precatórios das das regras fiscais vai até 26. E a perspectiva do Ministério, quando negociou isso, era que o pagamento dos precatórios mais acelerado pudesse reduzir o estoque de precatórios e fosse mais fácil incorporar isso na regra. A gente está pagando uma conta muito pesada de precatório e não tem nenhum diagnóstico sobre como tratar esse problema, como conter esse crescimento. Isso envolve conversa com o judiciário, uma nova cultura para fazer política pública, porque existe uma judicialização muito grande toda vez que você mexe nas políticas públicas do país. Então, eu acho que você deveria atacar essas questões, são as questões que estão pressionando realmente as contas públicas. As outras estão controladas. O gasto com pessoal, em termos reais, tem caído nos últimos anos. Gastos com investimento estão no piso histórico, enfim. Essas variáveis eu entendo que não são mais variáveis de ajuste da discussão fiscal atualmente. Certo. Agora, Manuel, um outro ponto importante é o fato de que os governos regionais têm aumentado o gasto mais fortemente do que o governo federal. Por que isso e quais são as restrições? Quer dizer, como resolver esse problema? Isso tem a ver com as emendas parlamentares ou é totalmente independente das emendas? Zé, essa é uma das questões que mais tem me preocupado atualmente. A gente que conhece a história econômica brasileira sabe que todas as vezes que aconteceram processos de descentralização grandes, a gente teve algum tipo de crise política que culminou com alguma crise econômica também. Aconteceu naquela época dos bancos regionais públicos, né? Um pouco antes ali do Plano Real, você teve descontrole das contas dos governos estaduais, acabou alimentando o processo de inflação elevada, aquele período dos anos 50 e 60, que culminou lá com a ditadura militar também, teve uma confusão política enorme, um processo de descentralização, e todas as vezes que você resolveu esse problema, veio com aumento de carga tributária. O governo militar aumentou a carga tributária bastante, e o Fernando Henrique também teve que aumentar a carga tributária para poder reequilibrar, restabelecer algum equilíbrio de poder político no país. Tá? Então, eu vejo com muita preocupação essa questão do crescimento dos gastos regionais, porque eu vejo exatamente essa história se repetindo um pouco, uma dificuldade enorme da União coordenar a federação. Por que isso está acontecendo? A descentralização ela tem um respaldo exatamente nessa conflagração política que a gente está vivendo. As pessoas não querem mais depender do governo federal, porque não existe relacionamento produtivo entre os estados e o governo federal. E os municípios no Brasil o Brasil é o único país que os municípios são uma unidade política equiparada aos estados e ao governo federal na Constituição Federal. Tá? A gente tem uma república municipalista. Então, por que isso está acontecendo? Tem uma gama de fatores para explicar por que esses gastos estão crescendo. Primeiro, vários estados e municípios começaram a aumentar impostos para se proteger do impacto da reforma tributária. Então, eles querem ter um nível de arrecadação mais alto para, no momento da redistribuição, poderem ganhar e não perder. Tá? Então, tem aumento de carga federal acontecendo por conta da reforma tributária, e isso está impactando a inflação também. O ICMS é altamente inflacionário.
Segundo ponto, a estratégia de ajuste do governo federal ao aumentar a arrecadação respinga em aumento de arrecadação dos estados e municípios via crescimento dos fundos de participação. A arrecadação de imposto de renda e de IPI aumenta, você distribui isso via fundo de participação dos estados e dos municípios. A receita de royalties do petróleo está crescendo para caramba. A receita de petróleo no Brasil, nessa década, ela é quase o dobro em percentual do PIB do que foi na década passada. 60% desse recurso é distribuído constitucionalmente para estados e municípios. E aí tem um processo que eu estou chamando de descentralização silenciosa, que decorre de decisões do Congresso Nacional. Uma parte do aumento do gasto federal que a gente enxerga lá nas estatísticas do Tesouro também ocorre por meio de aumento de transferência. Não é só decisão de política pública do governo federal aumentando o gasto, mas sim decisão do Congresso que aumenta o gasto federal a ser transferido. Então, por exemplo, o Fundeb aumentou de tamanho, em percentual do PIB. Era 0,2% do PIB, virou 0,4%. Isso não é gasto do governo federal, é simplesmente o governo federal registra como gasto, mas na prática o gasto está sendo feito lá, principalmente pelos municípios. É uma transferência. Tá? E as emendas entram aí. Tá? Em particular, as emendas PIX são recursos que são retirados do orçamento federal e destinados exclusivamente, diretamente para os municípios. O governo federal sequer sabe como é que esses recursos são empregados. Então, na verdade, tem uma miríade de fatores abastecendo isso. A impressão que eu tenho é que, do ponto de vista macro, isso dificulta muito a tarefa do governo federal em coordenar a política macro, controlar a inflação. O Banco Central fica mais sobrecarregado ainda na questão do aumento de juros para conter esse aumento inflacionário que a gente tem. E fica mais difícil também a União coordenar melhorias em política pública. O Fernando Henrique fez muito isso, né? Ele criava metas de desempenho para determinadas políticas públicas e distribuiu recursos para os estados e municípios adotarem essas melhores práticas. Então, a qualidade do gasto tende a cair também, a meu ver, e isso reduz a produtividade do Brasil, que já não tem um desempenho muito, muito bom. E eu acho que esse processo ainda, como ninguém está atentando muito para os efeitos econômicos disso, ele continua. Então, a gente viu a renegociação das dívidas sendo feita no ano passado. Esse ano você vai credenciar os estados. Isso vai gerar mais recursos para os estados gastarem nos próximos anos, e a própria reforma tributária criou um fundo de compensação da guerra fiscal. Em 2029, a União começa a colocar um dinheiro que é bastante significativo, né? Começa com 8 bilhões e vai crescendo até chegar em 60 bilhões, para compensar os estados com o fim da guerra fiscal. Então, os estados e os municípios têm recursos bastante vultosos garantidos para os próximos anos dentro dessa lógica da descentralização fiscal que a gente está observando. Bastante preocupante mesmo. Agora, Manuel, só para a gente encerrar a nossa conversa aqui, é uma curiosidade que eu acho que uma questão de curtíssimo prazo, que está relacionado com o preço do petróleo. Como você chamou a atenção, as receitas de petróleo no Brasil, as receitas de impostos sobre petróleo, são muito elevadas. O preço do petróleo está despencando, né? Você já teve uma queda de 90 dólares o barril, para hoje está em torno de 60 dólares o barril. Essa redução vai fazer diferença para a questão fiscal, para conseguir atingir a meta, ou está longe do problema? Não, esse é um dificultador relevante, tá? A arrecadação federal crescentemente está mais dependente desse item, tá? E quando você olha os dados até abril, a arrecadação do governo federal como um todo vinha bem, tá? Você tem crescimento real da casa de 3%. As revisões de crescimento econômico para o ano estão sendo revistas um pouco para cima. Então, o desempenho da arrecadação vinha muito bem, em particular do petróleo. Tá? Essa queda, se ela for mantida para o ano inteiro, isso vai ter um impacto relevante. Diga-se de passagem, o governo federal, nesse relatório bimestral, incorporou uma queda significativa de arrecadação. Muito provavelmente, a necessidade de recursos compensatórios que eles fizeram com o IOF, por exemplo, decorreram exatamente da necessidade de compensar essa arrecadação. Estamos falando aí de algo que deve girar em torno de 14, 15 bilhões só no governo federal. Certo. E isso afeta quer dizer, as receitas estaduais também, né? Porque toda essa questão de royalties, essas coisas, não está nessa conta aí dos 14 bilhões. Não, isso é só o federal, tá? Atualmente, aproximadamente 60% do que se arrecada em royalties e participações especiais são distribuídos para os estados e municípios. Tá? A União fica com aproximadamente 40%.
E esses 60% eles são muito concentrados, porque eles não são distribuídos equanimemente para toda a federação. Os estados produtores e confrontantes e os municípios, né, produtores e confrontantes, recebem um pedaço, uma fatia bastante representativa desse montante. E assim, a União também tem um efeito, só para concluir o raciocínio, desculpa te interromper, a União depende muito de dividendos da Petrobras, então a queda do preço do petróleo diminui o lucro da Petrobras, isso impacta negativamente a distribuição de dividendos, e imposto de renda, né? Imposto de renda, CSLL da Petrobras, principalmente, também, a principal empresa do país, acaba tendo um impacto relevante também arrecadatório aí. Não, claro, quer dizer, acho que essa é a preocupação, quer dizer, como que isso vai afetar aí a questão do equilíbrio fiscal, quer dizer, das metas que têm que ser perseguidas. Manuel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite novamente, um grande prazer ter você conosco, sempre uma boa conversa, sempre aprendo muito com você. Muito obrigado mesmo. Obrigado pelo convite, foi um prazer, um abraço a todos. Ok, um abraço.